Olá, meus amigos do canal Amor e Paz. Desejar aí a vocês aí uma semana abençoada, que cada um de vocês aí possa ser glorificados aí na palavra do Senhor, tá? Pedir a vocês aí que se inscrevam no canal, dê o like lá, é bem importante. Esse like faz com que outras pessoas possam visualizar aí o nosso vídeo. O objetivo do canal é levar uma palavra de amor, de paz para aqueles que estão precisando e também para aqueles que estão estudando a Bíblia e querem entender de uma forma diferente, né, as passagens bíblicas, fazendo analogia aos dias de hoje, tá bom? Então ative o sininho aí para você receber novos conteúdos a cada semana que se passa. Se possível, compartilhe com seu amigo, né? E dê o like de vocês, que é muito importante, tá bom? Bom, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um fato importante. Eu não vou pegar passagem bíblica nenhuma, apesar da minha Bíblia estar aqui em cima da mesa, mas eu não vou, né, fazer alusão aí a nenhuma passagem bíblica. Hoje o objetivo aqui é tirar algumas dúvidas. É claro que eu também tenho alguns questionamentos com relação ao assunto que será abordado hoje, mas eu tive aí no canal aí algumas pessoas que me questionaram sobre esse assunto, né? O questionamento foi o seguinte: bom, como você prega a Bíblia, como você fala muito da palavra de Deus, você diz muito sobre relações do Antigo Testamento, Novo Testamento, faz analogia aos dias de hoje e por aí vai. Mas, na verdade, na fundamentação da coisa, de tudo isso que está acontecendo, para você, quem é Deus? Deus existe? De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele quer com tudo isso que está acontecendo conosco? Por que ele criou o ser humano? Por que nós estamos aqui? Por que tem uns, né, que são afortunados? Por que tem outros que sofrem tanto, né? São filhos da mesma mãe, do mesmo pai, né? E por aí vai. Então, assim, tem até uma passagem de um poema, eu acho que não é de Ariano Suassuna, mas ele é declamado por Ariano Suassuna, que fala sobre essa questão, né? Quem é Deus? Porque ele permite que... Por que ele não nos fez igual a ele, né? A sua imagem e semelhança, que não dorme, que não come, né? Que não tem inveja, que não tem orgulho. Porque já que ele criou a gente como filhos dele, né, não nos fez igual a ele? É mais ou menos por aí. Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? E aí é uma questão muito delicada. E aí eu pergunto a vocês, né? Vamos lá, botando de lado essa questão agora. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Até hoje ninguém consegue responder isso. E aí muitos respondem religiosamente. Não, quem nasceu primeiro foi a galinha, porque Deus criou os animais e depois a galinha passou a colocar o ovo. E aí a gente entra nesse assunto que eu botei de lado, mas eu volto nele agora. Porque então, se Deus criou a galinha, né, quem criou Deus, né? E esse cara que criou Deus, na verdade, então, peraí, se tem alguém que criou Deus, Deus não é Deus, Deus é quem criou Deus. Então entra num processo, né, vicioso, que a gente acaba não conseguindo chegar aí a um resultado, a uma resposta salutar. É um tema muito interessante, onde grandes cientistas o debatem, né, onde grandes aí teologistas, né, teólogos, debatem, grandes religiosos debatem esse tema, cientista, teólogo, né, físico, químico e por aí vai. Então, tem muito ateu que, na verdade, não acredita em Deus pelo simples fato de não conseguir interpretar quem é Deus, de onde ele veio, para onde ele vai e o que ele quer com tudo isso aqui. Então, é mais fácil dizer assim: olha, eu prefiro não acreditar em Deus, eu prefiro acreditar no materialismo, e se torna uma pessoa materialista. Então, assim, eu não critico de maneira nenhuma, respeito e entendo perfeitamente, né? Eu entendo perfeitamente esse tipo de situação, até mesmo porque eu também já passei por isso, né? Então, eu acompanho aí o Rodrigo Silva, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu sigo o Rodrigo já há muito tempo, desde o início da caminhada dele, sei das histórias que ele passou. Ele teve problema de depressão, passou por várias outras situações familiares antes disso, era católico e depois se encontrou na religião. E hoje é um camarada assim espetacular, né? Não falo aqui de títulos, mas é um camarada que conhece tudo sobre a Bíblia,
né, e ainda assim é humilde ao ponto de dizer que não sabe muita coisa. E eu acompanho muito ele e vi alguns debates dele com outros teólogos, com cientistas, onde até para ele e para esses cientistas se torna um pouco difícil, né, falar sobre o assunto e dar uma certeza. Nós não temos certeza da existência de Deus, né? O que nós temos é uma fagulha de sentimento dentro da gente que nos remete a esse Deus tão poderoso que nos criou. É isso que eu acho, que eu encontro como resposta para vocês. Porque dizer para vocês aqui que, olha, Deus foi criado, o universo é desse jeito, tudo, né? A gente já sabe aí que existem vários universos além do nosso. E dentro do nosso universo existem milhões de planetas, bilhões de planetas, né? E aí entra uma questão muito importante, que aí eu estou falando sobre aquilo que eu imagino e acho, tá? Por que existiria vida só no planeta Terra, né? Por que não existiria vida em outros planetas? Será que Deus foi tão misericordioso que falou assim, não, só o planeta Terra vai ter vida, né? Não existirá vida em outros planetas. Então, assim, eu começo a globalizar e generalizar essa questão, essa pergunta sobre a existência de Deus, com colocação de tópicos, temas, conhecimento, sabedoria, astronomia e por aí vai. Porque se nós pararmos para analisar, né, os astrônomos aí que estudam os astros e tudo, né, a gente pode parar para analisar com calma e verificar que existem vários outros planetas. Mas tem alguns que dizem assim, olha, eu afirmo perfeitamente que não existe vida em nenhum outro planeta perto do sistema solar, né, da Terra. E o que acontece? Tudo bem, até onde, né, os equipamentos, até onde a tecnologia pode ir para aferir tudo isso, beleza, concordo, realmente não existe forma de vida que tenha sido detectada por sondas, por satélite, etc. e tal, no nosso universo aqui do Sistema Solar. Agora, vamos lá, vamos parar para analisar com calma, né? E aí eu vou fazer uma analogia à vida do homem na Terra e como foi o nosso crescimento evolutivo, né? Não vou muito lá atrás, que senão a gente vai ficar aqui, né, em termos de história tem muita coisa, mas vamos pegar de 1700, 1600 para cá, né? Se você fizer uma análise hoje, 2025, com 1700, em termos de conhecimento, o homem lá atrás conhecia muito menos do que o homem conhece hoje. Ao longo do tempo foram criadas, né, a energia, né, através da energia foi vista a possibilidade de criar o telefone, comunicação, né, e aí automaticamente a comunicação se evoluiu de tal forma, comunicação sem fio, hoje a gente tem celulares, né, nós tivemos aí a invenção do avião, algo que voasse, né, lá em 1700 não existia isso, né, a gente tem a invenção de várias situações relacionadas à tecnologia digital que hoje nos leva a um determinado nível de conhecimento muito mais avançado. Então, eu entendo que tudo nos é oferecido por Deus, claro, dosadamente, né, em doses homeopáticas. Por quê? O ser humano ainda não está preparado para enxergar a realidade de Deus e muito menos compreender aquilo que vai muito além da sua capacidade. E aí a gente fala aí de Albert Einstein, né, Isaac Newton, Pitágoras. Então, assim, a gente fala de personalidades que passaram aqui pela Terra e que criaram coisas que são utilizadas até hoje, né? O Teorema de Pitágoras aí é utilizado para várias situações e já era utilizado para o desenvolvimento das pirâmides. Então, hoje, sabe-se utilizar o Teorema de Pitágoras de uma forma muito melhor do que se usava anteriormente, mas os egípcios já utilizavam para fazer seus cálculos, né? A lei da relatividade, a gravidade. Então, quando tudo isso foi descoberto, muitas coisas vieram aflorando na mentalidade do homem, onde o homem pôde utilizar isso como ferramenta para desenvolver e criar coisas novas, né? Hoje a gente passa por um momento de transição. 2025 para mim é um momento de transição. A gente está migrando aí dos automóveis, né, a combustão
para os automóveis elétricos, né? Você quer coisa melhor do que isso? Né? Lá em 1900 não existia nem a possibilidade de se implementar algo nesse sentido. E ao longo do tempo os estudos foram evoluindo, evoluindo. Hoje os automóveis são elétricos e daqui a 30, 50 anos, talvez isso se torne aí algo sólido e os automóveis a combustão perderão aí o mercado e aí a gente vai ver em prol da digitalização. Hoje um automóvel tem internet dentro, hoje a gente utiliza a internet para quê? Hoje nós temos os robôs aí, né? Inteligência artificial, que nos ajuda no dia a dia e você muitas das vezes não precisa nem ler um livro de história para você saber realmente a história de determinadas situações. Você coloca lá na inteligência artificial, ele te relata tudo o que está acontecendo ali. Hoje o escritor não perde mais seu tempo digitando, seja na máquina de escrever ou seja no computador, porque muitas das vezes o tempo que o teu dedo leva, de acordo com o comando cerebral, para que você possa digitar as letras e formar as palavras e formar a frase, muitas das vezes você perde um fio da meada numa passagem que você queria colocar no seu livro. Então hoje os escritores estão fazendo o quê? Utilizando o próprio celular e ditando. Dita para o celular, tudo que lhe vem à cabeça, dita, e o celular transforma, decodifica, transforma em texto, e depois você pega esse texto no computador e você vem só ajustando, colocando vírgula. Muitos até já colocam a vírgula, vendo se realmente está legal. Então assim, você acaba não perdendo a essência do texto que você realmente queria escrever, e muitas das vezes com a máquina de escrever ou o computador, você não conseguiria, né, relatar exatamente aquilo que lhe veio à mente naquele momento. Então, muitos pensamentos vêm de imediato e somem. E você ditando, automaticamente você consegue capturar todos esses pedaços de um texto, fazendo com que o material fique bem mais rico, bem mais sólido, para que você possa atender melhor a necessidade do público que está querendo ler um bom livro. Então, se você parar para analisar com relação a tudo isso, olha como é que evoluiu bastante essa questão, né? E aí a gente vai prevalecer agora falar da questão de Deus na nossa vida, né? Isso não é Deus na tua vida, mas Marcelo, eu queria saber como Deus existiu, por que Ele está aqui. Aí eu entro nessa questão para vocês, né? Hoje nós temos capacidade de compreender muita coisa, mas ainda não nos é permitido a capacidade de entender e compreender e saber quem é Deus e por que Ele existe, porque nós ainda não estamos preparados para isso. O povo de 1700 não estava preparado para o computador, não estava preparado para um celular, não estava preparado para lidar com a internet, né? Foi preciso que passar 200 anos para que a humanidade evoluísse. E a evolução da humanidade se deu por si só? Não. A evolução da humanidade se deu pelo toque de Deus no coração e na consciência de cada um. Deus glorificou Albert Einstein, de acordo com suas invenções. Deus glorificou Graham Bell, que criou lá o telefone. Deus glorificou Isaac Newton. Deus glorificou Pitágoras, Sócrates e por aí vai. Então, tudo que acontece na nossa vida é somente com a permissão de Deus. E se Deus nos concede o permissionamento de evolução e Ele segura um pouco as rédeas aqui, né, é porque Ele sabe que o povo não está preparado para isso. Por exemplo, né, você estaria preparado, isso aqui é uma hipótese, tá? Você estaria preparado para um contato imediato do terceiro grau, como diz o filme, com o alienígena, com o extraterrestre? Porque o extraterrestre chamam de ET, mas é extraterrestre porque podem ser seres que vivem em outros planetas, né? Então, extra, fora da Terra, né? Você estaria preparado para um contato com um ser como esse? Qual seria a sua reação? Será que eles existem? Então, vamos lá. Se eles realmente existem, se existe vida em outro planeta, que eu acredito que exista, e acredito que a nossa ciência aqui, planetária, não é suficiente para detectar nenhum tipo de forma de vida, né, fora do nosso universo. Quantos universos existem que Deus criou? Nós não sabemos. Se nós não conseguimos nem saber se dentro do nosso sistema solar existe algum planeta que tenha vida,
né? Como é que nós poderemos compreender a existência de Deus? Então, Deus é magnânimo, Deus é essência, Deus é a vida, é um pouquinho de vida que temos dentro de cada um de nós. E aí eu vou dar um relato para vocês aqui de como eu encontrei Deus na minha vida. Não que eu não fosse, né, temente a Deus e que não louvasse a Deus e agradecesse a Deus por tudo que eu tenho, mas é porque a minha fé, eu achava que era uma fé sólida, quando na sua grande maioria a minha fé estava alicerçada como a fé de Jó, baseada em tudo aquilo que eu tinha, um momento maravilhoso, e eu estava ali, Deus, muito obrigado, tudo bem, mas será que aquele Deus que era comigo lá atrás se tornou o meu mesmo Deus que é comigo hoje? Né? Então fica aí essa pergunta. Claro que não, porque eu tive um momento na minha vida que realmente eu caí como Jó, né? Eu me deixei render e me deixei me levar pela vaidade, pelo orgulho de querer ter mais, de querer ser, de estudar, não, eu tenho que ter um doutorado, eu tenho que ter um mestrado, eu tenho que ter uma faculdade, e aí a vaidade te leva a caminhos não percorridos. E eu comecei a deixar o meu dia fluir só na presença do materialismo. Eu passei a me afastar de Deus. Deus não se afastou de mim, mas eu me afastei dele. Muitos dias eu passava sem pensar em Deus, sem agradecer a comida que eu estava comendo todo dia. Então foi preciso eu cair, e realmente eu caí, como todo mundo, eu sou um ser humano, né? Passei por um momento difícil, fiquei desempregado, e ali em cima daquela estrutura dificultosa, eu, em um belo dia, né, eu fui jogado, né? Eu trabalhava numa empresa onde eu fui ao banheiro, e nesse banheiro parece que eu recebi um empurrão nas costas, nitidamente eu senti alguém me empurrando, e eu caí de joelhos segurando a borda do vaso, muito assustado, e ali eu caí em choros e em pranto, né? Eu chorava sem saber por que estava chorando, eu soluçava sem saber por que estava soluçando. E aí foi quando eu senti, né, e isso aí é um fato verídico, uma mão quente dentro do meu peito, senti aquele calor e ao mesmo tempo eu senti desespero, e depois que veio o desespero eu comecei a sentir abrandar, calmaria. Parecia que eu estava anestesiado, né? E os meus ouvidos ficaram, né, praticamente tapados, só um zumbido. E ali eu encontrei a minha presença de Deus. Dessa forma, não que eu não tivesse encontrado antes, mas ali eu encontrei a presença de Deus real, verdadeira na minha vida, diante de um momento que eu estava passando de dificuldade na minha vida. Eu estava trabalhando numa empresa em que eu ganhava 10 vezes menos do que eu ganhava antes. Eu estava passando por um momento difícil, de transição, de me readequar. E aí Deus fala para mim assim, olha meu filho, vende o teu carro, fica sem carro, viva em função do que você recebe hoje e seja feliz e agradeça por isso. E aí foi quando eu comecei a abrir mão de muitas coisas na minha vida, né? Eu e minha esposa abrimos mão, comecei a andar sem carro, transporte público, e eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente. As pessoas que estavam ali no transporte público comigo eram felizes por estarem ali. E eu estava reclamando do transporte público, eu não poderia reclamar. Então foi quando eu enxerguei que a presença de Deus na minha vida se fez necessário, e se fez necessário eu passar por tudo que eu passei, para que eu pudesse compreender que a gente tem que agradecer não só nos tempos bons, mas que também como nos tempos ruins. E melhor, quando você está nos tempos bons, saber agradecer, saber zelar pelo amor que você tem a Deus, não esquecer de Deus, porque a qualquer momento você pode cair sim, mas aí você já não cai mais lá naquele buraco que você caiu. É como diz o ditado, né? Você cai para cima, né? Você cai um pouco mais em cima, e aí porque você já está experiente, você já passou por aquilo, e sabe que a maior fortuna que você tem na tua vida é Deus no teu coração. E eu tenho certeza também que você tem um relato desse, de encontro com Deus, né? Encontro com o Senhor, encontro com Jesus, né? E isso aconteceu na minha vida de uma forma inusitada, onde Deus não me direcionou para igreja nenhuma, Deus não me levou para templo nenhum. E eu digo aqui com toda a certeza do mundo, aquele templo que eu encontrei Deus naquele momento foi um banheiro sujo de uma empresa que pagava pouco, onde tinham pessoas honestas trabalhando, onde eu nunca queria estar e aceitei estar, né, diante da minha soberba, para não dizer que estava desempregado. Então foi ali que eu comecei a minha vida com a minha esposa,
e hoje eu estou aqui feliz da vida fazendo vídeos para vocês, né? Não sou rico, não sou afortunado, sou pobre, mas ainda assim sou muito feliz por tudo aquilo que eu tenho, pelo meu trabalho, por aquilo que Deus me ofereceu. Então fica aí, pessoal, um toque para vocês. Não tentem querer saber quem é Deus, né? Porque vocês não vão conseguir enxergar isso. Deus não é, Ele está em todos nós, né? Então, assim, você vai ter um encontro com Deus, ou se já não teve, né? Mas nunca, nunca largue a mão do Senhor, sempre esteja ao lado dele. Agradeça se você está tomando um café da manhã com um copo d'água e um pedaço de pão duro, porque eu já passei isso na minha vida. Agradeça a Deus se você acordou e você não tem nenhum pão duro para comer, só tem um copo de água para tomar. Agradeça a Deus se seu café da manhã é afortunado, tem mamão, tem frutas, né? Tem pão, tem bolos. Agradeça. Agradeça a Deus se você não tem um emprego, mas você está saindo de casa para procurá-lo, para encontrar. Agradeça a Ele tudo isso, porque Ele colocou isso no teu caminho como prova de que Ele é Deus, para que você possa aprender com as adversidades da vida, aprender que Deus não tem preço, Deus tem valor. E quando você dá esse valor a Deus, né, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, Deus sabe até onde você pode carregar o seu fardo. Muitos no meio do caminho, por estarem longe de Deus, procuram até se suicidar, né? Muitos vão para a bandidagem, eu vou roubar, vou assaltar, que é mais fácil, porque eu estou desempregado, eu tenho filho para sustentar. Mas aquele que tem a verdadeira fé em Deus, aquele que dá valor à sua fé em Deus, ele não vai se render às vontades do diabo, às vontades do maligno. Ele vai se render às vontades de Deus. Ele vai aguentar calado, ele vai passar com resiliência por aquele momento difícil e ainda assim Deus vai prosperar na sua vida. Quer demore um pouco mais ou um pouco menos, mas você que luta, você que carrega o seu fardo, você que acredita em Deus, de uma forma ou de outra, como dizia Ayrton Senna, né? Pode demorar, mas se você se dedica muito, se você está ali fiel a Deus, né, de uma forma ou de outra, você se dedicando, a gente sabe que muitos, né, muitos conquistam mais rápido e outros demoram um pouco mais. Muitos sofrem na caminhada, outros não sofrem nada. Mas isso aí é Deus que coloca no caminho de cada um e sabe que pode colocar para cada um. Não é que aquele que lutou pouco para conquistar tem mais mérito que você. É porque ele não aguentaria carregar o fardo que você carrega hoje, que Deus te deu, que é muito mais pesado. Ele não teria condições de carregar aquele fardo. Então Deus te glorifica para você se superar. E aí Ayrton Senna diz numa passagem muito legal, muito bacana, que independente da sua classe social, seja rico, seja pobre, a luta ela é uma só. Então a tua luta como pobre e a luta do rico é a mesma em termos de ideologia, pensamento e objetivo, querer vencer. Mas pode demorar um pouco mais, mas se você tem fé em Deus e você acredita em Deus, de uma forma ou de outra, demorando mais um pouco ou menos um pouco, você vai conseguir, você chega lá. Ayrton Senna dizia isso. E é uma verdade. Né? Não queira fazer do seu momento o momento do próximo, ou o momento do próximo seu. Né? A grama do vizinho sempre está mais verde que a sua. Não olhe por esse lado. Olhe pelo tamanho do fardo que você tem que carregar. E se você, se você tem que carregar esse fardo, carregue, faça, não seja covarde. O que é ser covarde? Abandonar a sua responsabilidade com Deus, tirar a própria vida, se render, né, a coisas erradas, se tornar um traficante, porque é mais fácil arrumar dinheiro lá e roubar as pessoas. Não se renda, não deixe o Satanás tomar conta e dominar a tua vida, né? Deixe que Deus domine a tua vida, tá? Os bens materiais, eles se vão, mas depois na glória do Senhor você consegue recuperar tudo aquilo que era teu de direito. Então, se Deus lhe deu um fardo pesado para carregar, carregue-o, porque você é capaz de carregar. Ah, mas o meu amigo ali, o fardo dele é levinho. É leve porque ele não consegue carregar o que você está carregando. Então, tamanha é a importância de Deus para com nossos compromissos, que nos faz importantes para Deus e nos faz entender que não tem necessidade de nós queremos saber quem é Deus, porque nós não vamos conseguir responder essa pergunta. Né? Então, o que é importante hoje? Vamos nos preocupar com o nosso planeta, com o planeta Terra, com o ser humano. Vamos nos preocupar com a nossa vida, com o valor que a gente dá a esse Deus imaculado,
imantado, santíssimo, que a gente não sabe, né, de onde ele veio e o que ele quer com a humanidade. Uma coisa é certa, ele quer o bem, ele quer que a humanidade evolua, cresça. Mas por que ele criou tudo isso? Nós não sabemos ainda. Mas o grande objetivo da vida é pregar o amor, ficar em paz, fazer o bem ao próximo, carregar o seu fardo. Não se renda ao mal, não se renda ao maligno, procurando um caminho mais prático, mais fácil, porque todo caminho mais prático, mais fácil, te leva também a um sucesso prático e fácil, que o que vem fácil vai fácil. Então, fica aí para vocês poderem refletir sobre isso, tá bom? Eu entendo aqui Deus, para mim, como uma energia suprema, a qual eu não tenho capacidade nenhuma de tentar interpretar o que Ele quer conosco, por que Ele nos criou. Mas eu tenho certeza que Ele nos deu a benevolência, nos fez a sua imagem e semelhança, sim, né? E que nós estamos aqui por possibilidade dele. Então eu não posso falhar com Deus, né? E eu tive a presença real dele dentro de mim. É um fato que eu relatei aqui a vocês, um particular da minha vida. E eu tive a oportunidade de ter esse contato. Não sei se eu sou digno disso, ou se de repente é um enviado do Senhor que esteve presente de mim, né? Mas mesmo sendo um enviado dele, porque eu acredito que eu não tenha condição nenhuma de chegar próximo de Deus, que eu seria pulverizado tamanha a energia do Senhor. E isso está no Antigo Testamento, quando Deus fala para Davi fazer lá a sua tenda, né? E dizendo para Davi que ele vai morar junto do povo dele. Mas ele diz que o povo não pode ir até o altar dele. Ninguém pode ir ao altar do Senhor. Não é porque ele não queira e porque ele está querendo se colocar superior. É porque a energia dele é tão pura e tão forte que qualquer um que pudesse chegar próximo ao altar de Deus seria pulverizado. Então, é isso. Então, eu não tenho condições nenhuma de ter estado próximo de Deus, mas eu acredito que Deus tenha mandado um enviado dele, seja lá quem for esse enviado, um anjo, um espírito, né? Eu não sei, não faço ideia, mas que eu fui tocado pela energia de Deus, fui, e eu sei disso. Meu peito pegou fogo, aqueceu, e ali eu modifiquei de vida. Eu comecei a enxergar que a vida que eu estava levando, existiam milhões de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu, e com resiliência, e com sabedoria, e feliz, e sorrindo. E eu não tinha motivo para ficar triste, só ficar feliz com a minha situação. Tanta gente desempregada e ainda sorri, ainda está sorrindo, desculpe, né? Ainda está sorrindo, ainda está se divertindo, né? E está levando a vida com sabedoria. E eu ali, vivendo um momento de depressão, achando que aquilo ali para mim era o fim, quando não era, era o começo, né? Então Deus trabalha assim na nossa vida, deixa Ele trabalhar na sua também, e procure um encontro com Ele. Como eu cheguei ao encontro com Deus, né? Foi na necessidade, né? Eu vivia de forma diferente, e naquele momento, porque Deus me escolheu para me levantar de novo, eu não sei responder, não sei mesmo. Mas eu também nunca fui uma pessoa má, eu sempre procurei fazer o bem ao próximo. Só que eu estava, de repente, pegando um atalho no caminho que eu deveria seguir, e Deus falou assim: olha, não vá por aqui, meu filho, o caminho é esse, volta para cá. Foi só um retorno que eu peguei e voltei para o ponto onde eu estava e segui agora com uma fé bem exacerbada. E hoje eu não passo um dia sem orar ao Senhor, sem agradecer a Ele por tudo que eu tenho hoje, não só o alimento, a comida, como também o meu trabalho, o meu emprego. E hoje eu faço do meu emprego objeto, né? E mola de ajuda ao próximo, né? Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se tem dinheiro, eu atendo. Se não tem dinheiro, eu também atendo do mesmo jeito, né? Então, eu faço valer aí aquilo que eu aprendi, não que Deus quis que eu fizesse. Eu aprendi dessa forma, que a gente tem que dividir, tem que compartilhar e tem que fazer pessoas sorrirem, né? Eu sei que tem gente muito mais rica do que eu, como tem gente muito mais pobre do que eu. Eu sei que eu sou pobre, mas eu sei que o nível de pobreza que eu estou, tem muita gente pior do que eu, como tem muita gente melhor do que eu. Mas isso não me define como ser humano, né? Ter dinheiro, mais ou menos. O que me define como ser humano é usar o que eu tenho, o pouco que eu tenho, para tentar ajudar o próximo da melhor maneira que eu posso. E assim faça você também. Ah, mas eu ganho salário mínimo. Tudo bem, mas se você não pode doar com dinheiro, com material, né, você pode ajudar com a sua palavra. Dá uma palavra de conforto para quem está precisando, dá um abraço,
dá um beijo, faça pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você está passando e achando que é ruim, e você já passa por isso muito tempo e está feliz, faça ela sorrir como você, como eu fiz. Né? Eu comecei a usar ônibus coletivo e eu ficava olhando, caramba, eu estou reclamando e um monte de gente aqui com marmita, com mochila indo trabalhar feliz da vida, e eu indo trabalhar também numa empresa que ganhava muito menos, pô, estava indo e triste, revoltado todo dia, mas por que isso, né? E eu comecei a entender que a felicidade ela não está nos bens materiais, que a felicidade está no meu eu, né? Na minha paz de espírito com Jesus, com o nosso Deus, né? E assim eu comecei a enxergar que eu não precisava de muito para ser feliz. Às vezes a gente precisa de tão pouco, né? Eu vejo tanta gente que não tem às vezes nada e é feliz. E às vezes a gente tenta até entender isso, né? Poxa, como é que pode? O camarada tá ali, não tem um carro, o cara não tem um tênis novo, o cara não tem um emprego, está comendo ovo com arroz e o cara está feliz. Né? Às vezes acontece isso. Eu mesmo lá atrás, eu julgava isso. Né? Pô, como é que pode, né? Não tem como, porque eu alicercei a minha felicidade em cima de conquistas. Né? E nem sempre as conquistas vão te trazer felicidade. Né? Muito pelo contrário. A tua paz, o teu amor pelo próximo, aquilo que você faz pelas pessoas que estão ao seu lado. Eu sei que muitas das vezes é difícil entender isso, compreender. Por isso que às vezes a gente cai, porque Deus permite que a gente tenha que dar um mergulho profundo para que lá no fundo da piscina a gente encontre as ferramentas que a gente estava precisando para retornar à superfície mais equipado, mais instruído para tocar a vida. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. É um vídeo longo, mas eu espero que todos tenham gostado aí. Deixa o like de vocês aí. O que acharem de interessante e quiserem pedir, coloca aí na descrição, coloca aí nos comentários, tá? Né? Ative o sininho para receber novos conteúdos, se inscreva no canal e dá o like, tá bom? Fiquem com Deus, fazendo nossa oração de encerramento e até o próximo vídeo. Senhor, que o Senhor possa nos glorificar e nos permitir o conhecimento da nossa realidade humana e que possamos nos tornar melhores, Senhor, para poder ajudar o nosso próximo, aquele irmãozinho que está precisando de carinho, de amor, aquele irmãozinho que não compreendeu quem és Ti, Senhor, para que ele possa saber receber a Tua energia no coração e se tornar uma pessoa melhor. Eu digo melhor não em condicionamento material, mas melhor em condicionamento psicológico para ajudar o próximo. Que assim seja. Amém. Amém. Fiquem com Deus e é isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos lá.